Agora na 89, Café com Chuville. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Está começando o Café com Chuville na 89 FM. Eu sou Leandro Schmitz, editor e jornalista do portal Chuville Notícias. E se você ainda não conhece o portal Chuville Notícias, é um portal de notícias que está no ar desde 2023, julho de 2023. E a gente está aí, né? São 8 pessoas, a formação desse site, onde a gente fornece informações, matérias, tem de tudo um pouco, esporte, colunismo social. E agora, estreando uma incrível parceria aqui na 89 FM, todos os sábados ao meio-dia e também no canal do YouTube do Chuville Notícias, onde você vai ouvir e ver entrevistas com pessoas daqui, falando de assuntos daqui. E eu quero agradecer a direção da 89 FM que abriu as portas. E um bom filho a casa retorna. Estou voltando a essa emissora depois de alguns anos. Sim, eu já fui funcionário dessa rádio, por incrível que pareça. Faz tempo, mas eu estou voltando. E assim como você, de repente, agora, meio-dia, está ouvindo assim, mas meu Deus, 89 FM, Café com Chuville ao meio-dia, eu estou no meu carro, eu estou aí fazendo o meu almoço, estou dentro do meu carro indo almoçar no restaurante, e o rapaz vem com um papo de café. Pois é, o café é uma bebida popular e acompanha muitos papos, fofocas não, porque não, né? E muito bate-papo. Tem gente que bebe café de manhã até a noite, não é verdade? E aí é por isso que a gente escolheu esse nome carinhoso do 89 FM aqui em parceria com o Chuville Notícias. O Chuville você pode acessar a qualquer hora do dia, www.chuville.com, e a gente está nas redes sociais também, Instagram e Facebook. Olha que tem Facebook, viu? Tem gente que ainda tem, é uma conta de rede social que tem muita gente que ainda tem, né? E estamos lá também. Aqui na 89 FM, as notícias do portal Chuville Notícias também vão ser rodadas aí na programação, os locutores vão falar as informações do nosso site. É uma parceria muito legal que começa a partir de hoje. E hoje a gente vai falar aqui, um bate-papo, nossa convidada é a Aline Berkenbrock, que é a gerente da Vigilância em Saúde aqui do município de Joinville. E a gente vai falar de um assunto que está preocupando muito a população de Joinville. Sei que você aí que está nos escutando, está nos assistindo, com certeza deve ter algum conhecido, algum parente, alguém que trabalha com você, que já pegou atestado, que se afastou, que está sofrendo, seja com Covid ainda. Infelizmente a gente ainda tem um surto de Covid muito grande, ou uma gripe muito forte, que ainda não foi diagnosticada com gripe ou com Covid, mas a dengue é a maior preocupação, infelizmente. Gente que se afasta por uma semana, tem dores terríveis, enfim, é uma doença que está lotando hospitais, UPAs, é muito preocupante. E por isso está aqui no portal Chuville Notícias e também na 89 FM. Muito obrigado, Aline, pela tua presença nesse programa de estreia, não é verdade? Seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada, eu agradeço a participação e essa oportunidade de estar falando de um tema tão sensível para a cidade. Verdade, Aline. E assim, fazendo um panorama de como é que está a situação aqui, olha, nós temos informações de hoje, né? Hoje é terça-feira, a gente está gravando o programa para ir ao sábado. Mas hoje nós temos confirmado 7 mortes em Joinville, a maior cidade do estado, e até então 18.651 casos. Desses, confirmados mesmo como dengue, 2.410. E autóctones, ou seja, aqueles que são adquiridos aqui mesmo no município por mosquitos dentro do município, 2.364 casos. É muita coisa, né, Aline? E, por incrível que pareça, alguns bairros mapeados são os bairros com maiores casos, que são Aventureiro e Saguaçu, com mais de 300 casos. É muita coisa. Além do Aventureiro e Saguaçu, aí vem a lista. Boa Vista, Costa e Silva, Iririú, Santo Antônio, com mais de 100 casos cada um. Então, realmente não é pouca coisa. A média de idade de pessoas que estão aí com essa dengue é de 30 a 40 anos. Ou seja, um público adulto, um público que trabalha, que está sendo prejudicado de uma forma ou de outra com essa doença. Aline, eu queria saber de você, para você falar para a população, qual é o cenário hoje que Joinville enfrenta. Como eu disse,
é uma epidemia, né? As pessoas estão ficando doentes, mas o que realmente pode ser a causa? Será que realmente é a cidadã que não está lá tirando o potinho da planta? Será que é mesmo a culpa do cidadão que está ali no dia a dia? De repente, uma piscina mal cuidada? O que será que está causando a principal fonte desse mosquito aí, causador da dengue? Então, agora no mês de janeiro, início de fevereiro, nós fizemos o índice de levantamento rápido para identificar aonde estavam os maiores locais de criadouros do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite, né, o mosquito vetor que transmite a doença, né, transmite a dengue. Não só a dengue, mas também a chikungunya, o zika vírus, que são duas doenças que não estão no nosso município, mas que nos preocupa quando nós falamos em termos de, né, do Aedes aegypti ser o principal transmissor. E dentro desse levantamento rápido, foi identificado que em Joinville 85% dos criadouros estão dentro de casa ou ao redor delas. Ou seja, existe todo um trabalho que vem sendo feito, armadilhas que vêm sendo acompanhadas, pontos estratégicos. Nós temos trabalhado com estações disseminadoras e com outras tecnologias também para tentar combater o mosquito, mas de fato o que pode fazer diferença é essa ajuda mesmo da população para eliminar os criadouros que estão dentro da residência e ao redor delas. Ô Aline, esse pessoal da prefeitura costuma fazer visita também nas empresas? Sim. A gente tem trabalhado tanto nas empresas em vários turnos de manhã, no período da tarde, na madrugada também. Os nossos agentes de combate a endemias têm feito esse trabalho e agora nós começamos um novo projeto com as empresas que é com uma participação, é treiná-los para que eles possam diariamente replicar com os funcionários a parte de eliminação de criadouros e orientações para os seus trabalhadores. Você falou aí de agentes de endemias, né? É importante que a população saiba que esse é um profissional contratado pela prefeitura que faz um trabalho extremamente importante, né? Por conta desse profissional que a população, de repente, sabe maneiras de se combater o mosquito, né? De você fazer um trabalho de prevenção, não é verdade? E hoje, a gente tem infelizmente, né, uma deficiência nesses profissionais e agentes de endemias. Segundo até mesmo o Sindicato dos Servidores Públicos já estipulou que, devido ao tamanho de Joinville, por ser a maior cidade do estado, cerca de 600 mil habitantes, o número ideal de agentes de endemias deveria ser em torno de 300, mas Joinville tem apenas em torno de 70, 80. Você acha que esse é um número ideal, Aline? 300 profissionais, mais ou menos, para ajudar nesse trabalho de prevenção? Quando foi realizado o cálculo pelo Ministério da Saúde, até para aporte, né, para poder nos dizer quanto que Joinville precisaria lá em 2014, o município ele não era considerado infestado. Então, naquele momento, o Ministério da Saúde definiu que para Joinville o ideal seriam 29 agentes de combate à endemia. Naquele momento que nós não tínhamos uma infestação, nós não tínhamos endemia, nós não tínhamos epidemia de dengue. De lá para cá, o município contratou mais agentes de endemia porque entendeu que, com o passar do tempo, havia necessidade de ter mais agentes em campo. Então, agora, inclusive, nós estamos efetivando algumas contratações também, já para aumentar o número de profissionais que nós temos. Mas, recalculando, pensando na proporção do município, no número de residências que nós temos, né, 10 anos depois, o ideal seria, assim, em torno de 300 agentes de endemias. E essa contratação que você se refere, ela é a longo prazo, médio prazo? Como é que está sendo feito isso? Não, ela já está acontecendo, inclusive nós já temos agentes de endemias desde a semana retrasada entrando, então eles já estão no processo de treinamento para a partir da próxima semana já irem a campo. Qual é a quantidade hoje que está nesse processo? Nós estamos contratando cerca de 50 agentes de endemias. 50. Então, Isso. Pularia de 80 mais 50, ainda ficaria na metade do que seria o ideal, no 300 mais ou menos, abrangendo aí todos os bairros, né? E eu falei agora há pouco que principalmente a região leste, norte, são os bairros mais afetados, onde tem mais casos. Existe um planejamento na prefeitura para atacar diretamente essa região da cidade? Na verdade, esse planejamento já está em execução, mas existe sim. Principalmente quando a gente identifica que tem caso positivo na região, é feito um bloqueio de transmissão, ou seja, ao redor, cerca de 300 metros daquele domicílio
onde tem uma pessoa positiva, é aplicado larvicida, é feito toda uma mobilização com os agentes de endemias para avaliação de criadouros, orientação daquela comunidade e, né, até a aplicação do famoso fumacê, né, inclusive também nessa região. Você falou um dado interessante, viu, Aline? Porque muita gente tem medo desse fumacê, né? Afinal de contas, o que ele é? Ele é composto do quê? Ele é um veneno? Ele pode ser considerado o mesmo veneno daquele inseticida que a gente passa em casa? Ou como é que é isso? Ele tem uma composição diferente daquele veneno de casa, só que ele faz um trabalho importante, né? Não é o principal do combate à dengue, mas ele faz um trabalho importante, sim, de eliminar os mosquitos que estão voando naquele momento, né? Por isso que ele tem horários de aplicação. Então, a aplicação dele acontece das 5 da manhã até as 9 da manhã e das 5 da tarde às 9 da noite, que é o momento em que o Aedes aegypti está um pouco mais ativo, digamos assim. Ele está circulando mais entre os ambientes externos, porque para a eliminação do Aedes aegypti pelo fumacê, ele precisa estar diretamente em contato com o Aedes, né, para de fato fazer a ação dele. Então, ele precisa que o Aedes esteja voando, né, não esteja escondido, para ter uma ação efetiva. E aí, por isso, nesses horários, né? Ele é, sim, um inseticida, então ele tem uma parte dele que agride o meio ambiente, por isso que ele é feito todo um controle muito específico para poder fazer a aplicação. Por isso que ele precisa estar atrelado a locais onde tenham pessoas com caso confirmado, né, de dengue. Nós fazemos todo um controle muito rígido, então tem que ter a notificação, caso confirmado, o número da investigação, para daí que possa ser feita a aplicação. Aline, só reforça então essa informação do horário que o mosquito voa, né, do Aedes aegypti, porque assim, as pessoas elas têm uma preocupação que até ele voa à noite, né? Tem pessoa que passa repelente à noite, mas na verdade não é bem assim, né? Isso. Só reforçando então qual é o horário mais ou menos onde o mosquito costuma voar e picar as pessoas. O horário que ele está mais ativo é das 5 da manhã às 9 da manhã e das 5 da tarde às 9 da noite. Essa informação é muito importante, né? Pois é, isso faz parte do pacote prevenção, né? E quando a gente está falando agora de vacinas, Joinville, o estado, o Brasil inteiro tem recebido vacinas, mas infelizmente ainda não são para todos, né? São até adolescentes, no máximo 14 anos, né, que vão receber nesse primeiro momento a vacina. Como é que está essa negociação, Aline, de vacinas para que Joinville e Santa Catarina recebam mais doses? Ou se existe um parâmetro, um prazo de quando que as demais camadas da população vão ter acesso a essa vacina contra a dengue? Nesse primeiro momento, a primeira remessa que chegou no Brasil foi destinada pelo Ministério da Saúde para o público de 10 e 11 anos. Então, o público que vai abranger essas vacinas que vão chegar no Brasil este ano é de 10 a 14. Mas na primeira remessa é 10 e 11 anos, que foi ao qual nós iniciamos a vacinação já no sábado, né? A vacina chegou para nós na quinta-feira à tarde, na sexta fizemos a distribuição e no sábado iniciamos a aplicação de vacina. Nós temos, inclusive o município encaminhou alguns documentos solicitando para o Ministério da Saúde, né, o reforço da necessidade, até em termos de números de dados que nós temos no município, né, para que seja ampliada essa oferta. O problema é a limitação do fabricante. O fabricante conseguiu, né, vender para o Brasil um quantitativo que não é suficiente para toda a população. Então, o Ministério da Saúde, aceitando a recomendação da Organização Mundial de Saúde, optou por entrar nessa faixa etária de 10 a 14 anos, que foi uma das faixas etárias que mais foram afetadas no ano passado, que houve hospitalização, houve óbito. Então, optou por atender essa faixa etária nesse primeiro momento com o quantitativo que tem nesse ano. A gente não tem ainda prazo para quando vai haver a ampliação, mas nós, quanto município, estamos na tentativa de ampliação mais rápida assim possível. Como o tempo da Covid, né, que teve vários laboratórios, né, de repente não está sendo negociado com outros laboratórios para ampliar essa margem? Hoje nós temos 2 fabricantes que trabalham com a vacina, que é a que foi efetivamente comprada, a Qdenga, que é o que nós estamos aplicando. Ela é a vacina que eu consigo aplicar em qualquer pessoa, né, independente se teve dengue ou não teve dengue. A única recomendação é que se teve dengue precisa esperar 6 meses para fazer essa aplicação. E a outra vacina que nós temos disponível, a pessoa precisa ter tido dengue
para aplicar. Então, ela é muito mais restrita, né, em termos de ampliação. Mas o que se tem estudado no Brasil é, sim, a possibilidade de o próprio Brasil produzir mais vacinas da dengue para poder ampliar, né, para a população. Muita gente também se pergunta se tem algum efeito colateral, né, porque nas vacinas contra a dengue até teve, né, alguns casos de efeito. E essa da dengue, né, da Covid tinha, e da dengue, como é que vai ser isso? O que nós estamos esperando aqui, assim como qualquer outra vacina, pode sim ter alguma reação, pode sim ter um quadro de dor no local da aplicação, febre, né? Esses eventos eles são monitorados, mas o índice e a probabilidade disso acontecer é bem baixo, é de 1, 2%. Aline, infelizmente a gente está vivendo uma situação de endemias, né? De que a gente está não só preocupado com a dengue, como eu falei no começo do programa, mas a Covid que está voltando a assustar com as suas novas variantes, né? Como é que a Prefeitura de Joinville está trabalhando nessa questão? É um apagar fogo? Uma hora é Covid, outra hora é dengue, outra hora é outros tipos de doença? Como é que está sendo o preparo, o protocolo hoje em Joinville para trabalhar com essas diferenças, saber o que é uma coisa, saber o que é a outra? Sim. Alguns sintomas nas duas doenças, eles se assemelham muito. Por exemplo, febre, a dor no corpo, muitas vezes dor de cabeça, né? Pode ter na Covid, pode ter na dengue também, enfim. E aí a saúde como um todo, ela tem se preparado tanto para fazer o atendimento já desde a atenção primária, ou seja, o cidadão ele pode procurar no seu postinho de referência, perto de casa, o atendimento, e ele vai ter ambas as situações sendo avaliadas. Se for uma dengue, né, a realização de testes, o início da hidratação, que é muito importante, né, na questão da dengue. Não existe um medicamento específico para dengue, então a gente diz que, e de fato o que vai resolver é tomar muita água, né? E quando a gente diz água, é 5, 6 litros de água, então E os remédios para dor? Todo mundo fala, mas não pode paracetamol, não pode diclofenaco, e aí? Isso. A nossa orientação é que não tome nenhum medicamento. Passe a dor, vai ter que ficar com a dor. Não tome nenhum medicamento e procure assistência médica, porque daí o médico vai conseguir avaliar qual é o melhor medicamento para aquele momento, para aquele cidadão. Porque sim, tem vários medicamentos que não podem ser ingeridos por quem está com suspeita de dengue. Além dos alérgicos? Além dos alérgicos, exato. Mas que situação, né? Isso. Tá bem complicado, né? Pois é, e com relação aos testes, né? A gente teve a informação, principalmente nessa semana que eclodiu muitos casos, do cidadão ir numa UPA, por exemplo, ou no hospital, tentar fazer o teste e o teste é negado porque, segundo os médicos, estaria faltando testes, tanto de Covid quanto de dengue. É verdade essa informação? Não, nós temos hoje disponível tanto o teste de dengue quanto o teste de Covid. Inclusive, hoje chegou uma remessa de teste de Covid no município. Qual foi a quantidade? Eu não vou saber te precisar agora porque foi na minha vinda para cá que eu recebi essa informação, mas nós já recebemos justamente para poder repor, né, e fazer, porque a gente de fato teve um aumento que não era esperado para esse início de ano, né, isso é uma coisa muito importante. Nós tivemos uma ação do El Niño, né, que ajudou as condições climáticas perfeitas para a proliferação do mosquito. Então, todo um planejamento, tudo que estava sendo pensado e que, de acordo com os outros anos, era para março, esperado, né, para março, abril, maio, esse ano foi, de fato, antecipado. Nós vimos já a partir de janeiro. E desde do ano passado, quando nós pensamos que poderia haver essa probabilidade, a gente vem trabalhando um plano de contingência na aquisição dos testes, na aquisição de medicamentos, insumos, soro, né, para poder atender essa demanda. Aline, obrigado aí pela tua presença aqui no programa do Café com Joinville na 89 FM, na estreia do nosso programa. Gostaríamos de estar falando de algo mais bacana, mais leve, mas infelizmente a situação não nos ajuda nesse sentido, né? Prevenção é o melhor remédio, né? Além da prevenção contra a água parada. Tem mais alguma coisa que você, como gerente aí da Vigilância em Saúde, poderia dar uma dica para a população? O que eu preciso recomendar, e é de fato um apelo mesmo para a população, é nos ajudar a eliminar qualquer tipo de criadouro que tem em casa. Então, eu preciso reforçar aqui a utilização dos 10 minutos contra a dengue, que é tirar 10 minutos por semana e avaliar dentro de casa, ao redor dela, avaliar a caixa d'água, se está bem tampada, avaliar a calha, né, as bromélias, né, que é uma das plantas que tem tido bastante burburinho sobre ela, né, porque ela é uma planta que pode acumular água, então tem que ter todo um cuidado.
Também a gente orienta, né, olhar coisas menores, por exemplo, a tampinha de garrafa que às vezes está lá jogada no quintal e que está com a boquinha para cima, ali está acumulando água e pode vir mosquito e proliferar. Então, o pedido nesse momento é que as pessoas nos ajudem a tentar combater e eliminar qualquer tipo de criadouro que possa ter nas suas residências e no seu local de trabalho também. Maravilha, Aline. Olha, mais uma vez, obrigado aí por estar aqui presente com a gente, dar esse esclarecimento. E se você que está nos ouvindo aqui pela 89 FM quiser conhecer a nossa cara, é só acessar o canal do YouTube do Choville Notícias. Essa entrevista vai estar lá também a partir de agora. Acesse aí, procura lá Choville Notícias no YouTube. Essa entrevista vai estar lá na íntegra para você. E não se esqueça, a partir do sábado que vem, novo encontro aqui na 89 FM, todo sábado, meio-dia, aqui com a gente, fazendo esse bate-papo de uma forma mais descontraída possível, né? Afinal de contas, é sábado, e também pelo YouTube. Se você quiser mais informações, acesse também o www.choville.com e também acesse as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Até lá, gente. Tchau, tchau. Café com Choville. Café com Choville.